Glória a Deus, aleluia. Deus é Senhor, Ele tudo pode. Quer dizer, eu estava até falando que alguém vai assistir esse programa agora que nós estamos gravando em algum lugar, né? Falei algum planeta, né? Planeta ainda não foi provado que tem vida, né? Mas eu achei interessante, eu conversando com um técnico esses dias, que fica estudando as coisas aí da astrologia, né? Astronomia, né? Astrologia não, astrologia está errado, é astronomia, né? Aí ele estava comentando comigo, ele falou que já há pessoas que já estão pagando a viagem para Marte, né? Quer dizer, a pessoa está pagando porque ela quer ir lá para Marte, só que tem um negócio no contrato lá que a pessoa preenche, é garantida só a ida, a volta não tem. A volta, aí eles só estão garantindo a ida, e mesmo assim tem gente que assina, falando, não sei se eu vou voltar, mas se eu chegar em Marte, para mim já está bom, né? Daí o pessoal vai, né? Aí eu estava falando, então em algum lugar aí do país, em algum lugar, em outro país, essa mensagem que faça bem para alguém, porque nós vamos falar de crescimento espiritual. 1 aos Coríntios, capítulo 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, vamos lá, 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, ele está dizendo aqui, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E ele vai até mais longe, ele fala, e não pode entendê-las. Irmãos, eu não sei se você já ficou perto de uma pessoa que ela fala uma língua que você não entende. Eu lembro quando eu vim aqui para Limeira, alguns anos atrás, eu fiquei uns dias no hotel, e tinha muito chinês lá no hotel. E às vezes eu ia tomar o café da manhã, os chineses ficavam batendo papo ali. Irmãos, para mim, eles poderiam ficar 1 hora lá conversando, eu não entendia uma palavra do que aqueles chineses falavam. Não conseguia entender. Assim é o homem natural com as coisas de Deus, ele não entende. Ele não consegue entender. Você acha que ele está fazendo o que quer, não está entendendo de propósito? Não. O Senhor, Ele falou, quer dizer, que os ouvidos não vão ouvir, né? Vão ouvir, mas não vai dar ouvido, e não vai dar ouvidos, e os olhos vão ver, mas não vão enxergar. O homem é natural, não adianta. Às vezes você está tentando até brigar com uma pessoa e discutir com essa pessoa, e está achando que essa pessoa está até com maldade, né? Que ela não quer entender, que ela não quer compreender. Mas você tem que entender que as coisas de Deus, elas só se discernem espiritualmente. A hora que você já conversou com alguém que fala, ó, eu não sei, vocês ficam lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, você fica dizendo, olha que passagem bonita, olha que coisa linda, eu não sei, para mim, isso daí é um livro escrito, isso daí para mim é... Mas por quê? Porque essa pessoa, ela não está desenvolvendo espiritualmente a sua vida com Deus. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Se você vê, tem gente que ouve um louvor, aquele louvor é a coisa mais maravilhosa para a pessoa. O outro ouve o mesmo louvor, parece que não aconteceu nada. Quer dizer, a pessoa vai lá, vai dar uma lida na Bíblia. Por exemplo, eu tenho um prazer tão grande de ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, você ouve a palavra, você pega a Bíblia, você lê um bom livro, você escuta um bom louvor. Quer dizer, mas a pessoa que faz isso, como você também deve fazer, é a pessoa que está espiritualmente conectada com Deus. Porque não é a nossa carne que se conecta com Deus, é o nosso espírito. Não adianta você querer conectar a carne de uma pessoa com as coisas de Deus, ela não vai entender.
Ela não vai. Quantas pessoas você vê que a história delas é frequentar a igreja, a história delas já foi da igreja, já foi isso, já fez aquilo, mas só que a palavra de Deus, ela diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não adianta. Irmão, às vezes a pessoa acha que é o pregador que prega bem. Não existe isso, irmãos, não existe. Eu passava horas e horas da minha vida, logo quando eu comecei, eu queria dar uma mensagem para marcar a história, eu queria dar uma revelação, eu queria trazer uma palavra, que aquela palavra ficasse marcada, que aquilo... Um dia eu percebi, irmãos, eu fiz um culto, eu era pastor ainda de Mairiporã, minha primeira igreja. Irmãos, aquele dia, suponhamos que você vai trabalhar, você conhece o seu trabalho, você sabe que aquele dia você não fez o que você podia, você não conseguiu desenvolver o seu potencial, né? Por exemplo, cansado, eu não gosto mesmo de pregar cansado, quando eu estou cansado, eu não gosto de pregar, então eu gosto de descansar, para não pregar cansado. Se eu estiver muito cansado, eu peço para outra pessoa pregar. Mas não era cansaço, eu estava lá tentando fazer o meu melhor e tudo mais. Como você às vezes vai trabalhar, você fala, olha, hoje eu podia ter sido melhor, eu não fui. Às vezes o jogador entra para jogar, né, no final, ele fala assim, olha, hoje eu não fui bem, e tudo mais. E eu me lembro, eu falei, olha, esse culto eu fiz, mas tudo bem. Eu me lembro que eu fiz esse culto no domingo. Aí uma senhora veio falar comigo na quarta-feira. Ela falou, pastor, puxa vida, aquele culto que o senhor fez domingo, aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha história, pastor. E eu pensando comigo, falei, meu Deus, aquele culto que eu até, de manhã eu achei até que foi mais ou menos, mas à noite eu achei que foi um fiasco e tudo mais. Eu falei, mas meu Deus, eu falei, foi domingo? Ela falou, domingo à noite, pastor. Foi uma visitação de Deus na minha vida. Eu falei, Jesus, o Senhor não precisa de mim. É só eu abrir a boca, o teu Espírito Santo é que faz. É só eu falar. Quer dizer, é só eu falar. O Senhor me dá uma passagem, claro. Eu sempre gosto de dar a mensagem que Ele me dá. Eu fico, às vezes tem pastores que até brincam comigo. Falei, pastor, qual que é a boa amanhã, né? Eu falo, meu irmão, eu estou em oração ainda, né? Se você quiser falar comigo mais tarde, eu falo, porque eu quero dar aquilo que Ele fala ao meu coração. Mas não existe, não é o pastor que convence. Eu fico, às vezes, vendo, é super interessante isso que eu vou dizer para você. Eu passo por um lugar, eu fico anos num lugar. Aí depois eu saio. Aí eu percebo que o marido fez de tudo para trazer a mulher na igreja. Aí a mulher veio para a igreja, assistiu um culto meu, nunca mais voltou. Aí depois, com muito tempo, ele traz de novo a mulher na igreja. A mulher assiste outro culto meu, mas daí ela vai embora e fala, pastor, minha mulher não quer vir para a igreja. Aí de repente, há uma troca de pastores, aí vem outro pastor. Passa-se uns meses, o irmão mandou uma mensagem para mim, pastor, que Deus maravilhoso. A minha mulher, ela veio comigo para a igreja, ela está firme. Pastor, você não vai acreditar. O pastor chamou ela para ser obreira, pastor. E ela aceitou ser obreira. Aí eu fico pensando, meu Deus, não sou eu. É o teu Espírito Santo. Quer dizer, então, quando existe aquela coisa das pessoas não quererem aceitar Jesus, irmãos, a pessoa não tem que se culpar. Você não tem que se culpar porque alguém que você conhece não está querendo aceitar Jesus. Porque você não tem o poder de convencer essa pessoa, você não tem. Mesmo que você tenha uma vida no altar de Deus, mesmo que uma hora ela vai ter, o discernimento espiritual vai ter que ser dela. Ela que vai ter que entender. Eu me lembro de uma mensagem que eu dei, talvez uma das mais duras que eu dei até hoje, e a mãe trouxe o filho a primeira vez na igreja, e ali foi, sabe, aquela mensagem mesmo de falar do céu e do inferno, que a escolha tem que acontecer, você tem que parar de brincar, e a mulher, ela olhava para o filho e falava, puxa vida, hoje o pastor está... tem uns que falam que está com a corda toda, né? Mas tem uma expressão, não sei se você conhece, falou, pastor, hoje está com a macaca.
né? Hoje o negócio está sério. Hoje ele está batendo de primeira e o filho lá, e ela olhava para o filho e tudo mais, e ela falava, meu Deus, daí chegou na hora da oferta, eu pedi oferta, como sempre eu peço. Ela falou, filho, deixa eu falar uma coisa para você. O pastor não é sempre assim, não. Hoje parece que ele veio com uma mensagem mais forte, mais pesada e tudo mais. Aí o filho falou, não, mas deixa eu ouvir. Chegou na porta da igreja, ela falou, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Ele falou, mãe, eu vou falar uma coisa para você. O pastor, ele falou tudo que eu precisava ouvir. E vou falar uma coisa para a senhora, eu vou me converter. Eu vou me converter. Quer dizer, ela, através desse filho, aquele filho se converteu, foi salvo, e o outro que estava muito doente na época, já partindo para agora, ele conseguiu levar o irmão a Cristo ainda. Quer dizer, ele conseguiu falar de... Quer dizer, então, na realidade, não é o homem natural que entende as coisas de Deus. E olha, não pensa você que tem alguém negando Jesus a vida toda, que daqui 15 minutos essa pessoa não possa se render ao Senhor. Não ache que isso aconteça, que não aconteça, não, porque acontece. A pessoa olha, está lá, o Saulo de Tarso estava indo para poder prender os cristãos, para matar os cristãos. De repente, através de um discernimento espiritual, algo aconteceu, e ele disse, não, espera aí, isso é real. Irmãos, depois que você falou isso é real, você percebeu que acabou, ninguém te convence mais que Deus não existe. Ninguém te convence mais que Jesus Cristo não é o teu Senhor, porque algo aconteceu dentro de você, mas isso não aconteceu naturalmente. Entenda isso. Isso aconteceu de uma maneira espiritual. Você vê aqui, ó, ele fala, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você já tentou passar uma mensagem que você ouviu para alguém, para algum amigo teu? Pastor, eu passei, e esse amigo vibrou, pastor. Essa amiga, e o outro, você olha e fala, nem abriu o vídeo, pastor. Nem abriu, está lá, não visualizou nada, não está nem azulzinho ainda o negócio, a pessoa nem sequer visualizou. Quer dizer, por quê? Porque aquilo não mexe na parte espiritual. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu falo, pastor Jaime vai vir. Poxa vida, eu tenho a certeza que só não estará aqui quem não pode estar. Só falo, pessoas me procuraram e falaram, pastor, eu vou estar. O outro falou, pastor, eu queria tanto estar, eu vou tentar estar. Agora tem alguns que vão olhar e falar assim, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Entendeu? Mas por quê? Porque a parte espiritual que ainda não está ativa na pessoa, mas isso pode mudar. De repente a pessoa levanta de manhã e ela fala, quem que vai estar lá mesmo? Quem que vai estar lá mesmo? Pastor Jaime. Eu vou. Você vai? Até a pessoa estranha, você vai? Eu vou, por quê? Não pode ir? Por quê? Porque algo no mundo espiritual acontece, o coração se abre. O coração é enganoso, nós não conhecemos o nosso coração. Você conhece alguém que diz que nunca vai aceitar Jesus? Pastor, eu conheço, que nunca vai ler a Bíblia, que nunca vai entrar numa igreja. Se você não conhece, eu posso te apresentar. Esse cara era eu falava, nunca vou pisar numa igreja evangélica, não sou idiota, eu não sou bobo. É isso, quer dizer, a hora que as escamas elas caem, eu não sei se você já teve algum parente assim. Algum parente teve uma decepção amorosa. Né? Vamos falar de algum parente, para não falar da tua vida nem da minha, né? Porque nós não vamos expor a nossa vida sentimental aqui. Mas alguém que foi decepcionado amorosamente. A pessoa chega em casa e ela diz assim, quer saber de uma coisa? Nunca mais eu vou gostar de ninguém. Para mim acabou. Para mim acabou, eu não vou gostar mais de ninguém. E outra, eu não vou achar alguém com aquele jeito, eu não vou achar alguém com aquela maneira. Eu estou na fossa, eu estou sofrendo, né? Aí procura lá uma música de fossa, né? Uma música bem bacana, né? Para poder ficar escutando aquilo lá, curtir aquela fossa. Não sei se você já curtiu alguma fossa, né? Aí aquela fossa, a pessoa vai, às vezes até da nossa família. Aí um dia você chega em casa, está em cima da mesa lá,
um convite. Você pega um convite de casamento. Você fala, quem vai casar? A fulana, o fulano. Você fala, mas casar? Falou que nunca mais ia gostar de ninguém. A pessoa fala, não, agora falou que arrumou o homem da vida dela. Agora ele arrumou o homem. Mas por que ele arrumou a mulher, né, da vida dele? Por quê? Porque o coração é enganoso. O coração do ser humano é enganoso. Ele acha, nem ele conhece o próprio coração. Nem ele conhece. Quer dizer, quando assim é a pessoa que está dizendo, ó, você quer saber de uma coisa? Eu nunca vou me converter, eu não gosto, não é a vida que eu quero ter. Irmãos, as coisas se discernem espiritualmente. Uma pessoa dessa pode até ser um pregador do Evangelho amanhã, em nome de Jesus. Uma pessoa dessa pode se engajar na obra, pode ser uma coluna dentro da casa de Deus. Quer dizer, por quê? Porque ele fala aqui, ó, mas o que é espiritual discerne tudo. De repente a pessoa começa a discernir tudo. Não sei como que vai ser. Uns discerniram, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele discerniu caindo ali, né? A hora que ele caiu, ele discerniu e quis Jesus. O Jonas, ele discerniu dentro da barriga lá da baleia, né? Do peixe. Quer dizer, eu não sei aonde é que você discerniu. O filho pródigo discerniu quando viu aquelas bolotas do porco ali, quando ele estava vendo, o cara falou, ó, come isso aí. Ele falou, ó, eu vou comer bolota do porco. O meu pai, ó, lembrou, o meu pai tem a mesa dele. Olha, discerniu. Quer dizer, tem muita gente, irmãos, que está discernindo. A hora que começa a discernir, de perseguidor, a pessoa passa a ser perseguida. Quer dizer, de uma pessoa crítica, ela passa a ser criticada, porque discerniu. Olha em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Por isso que é importante, irmão, fazer esse trabalho que nós vamos fazer, levar sopa. É uma palavra que você dá, que talvez eu não consiga dar. Né? Você tem pessoas, por exemplo, do seu meio, eles vão ouvir você, eles não vão ouvir a mim. Eles não vão ouvir a mim. Agora você, eles vão ouvir. Eles te conhecem faz tempo, eles sabem que houve algo diferente em você. Colossenses capítulo 3, olha o que nós temos que fazer depois que a gente aceita Jesus, né? Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Você acabou de aceitar Jesus, eu aceitei Jesus. Nós precisamos buscar as coisas que são dele, irmão, e acabou. As coisas de Deus têm que te interessar. Ah, pastor, você está falando da entrega da sopa. Eu não estou afim nem de trazer batata, nem de trazer chuchu, nem de fazer a sopa, nem de entregar a sopa. Você está falando da intercessão. Eu não posso assumir um compromisso para poder interceder. Tem o evangelismo. Como é que eu vou dar o meu nome no evangelismo se eu não posso? Tem o ministério infantil. Eu gosto de criança, mas dependendo também, não tenho muita paciência, não. Você está percebendo que você está tendo uma dificuldade para se conectar? Você está tendo uma dificuldade para se conectar. Isso é bom? Não, porque ele fala para você pensar nas coisas de Deus. Conectado às coisas de Deus, fica mais fácil você pensar nas coisas de Deus. Na realidade, quem quer fugir do assunto não é o nosso espírito, irmãos. Quem quer fugir do assunto é a nossa carne. É a nossa carne que quer fugir do assunto. Não é o nosso espírito. O nosso espírito quer, mas a nossa carne, como até o missionário Soares prega, ela é manhosa. A nossa carne é manhosa. Você fala, olha, eu vou marcar de trazer a batata. E se num dia eu não puder vir trazer essa bendita batata aí, como é que vai fazer? E outra coisa, eu já tentei outras vezes, depois eu sei, um fica de trazer a batata e traz, o chuchu não traz, tem que correr atrás do chuchu. Irmãos, é a tua carne que está falando isso. Ele diz aqui, ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quer dizer, e ele falou aqui, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Quer dizer, ou seja, começa a pensar nas coisas de Deus. Fala, meu Deus, eu preciso. Por exemplo, você não tem lido a Bíblia. Muita gente aqui tem. Irmãos, é impossível você não ler a Bíblia e não pensar nas coisas que são de cima. Você começa a ver tudo o que está acontecendo, que as pessoas às vezes falam do futuro, do Nostradamus e tudo mais. O Nostradamus, ele acertou muita coisa, mas também já errou um monte. Agora, pega o livro de Apocalipse, fala para mim se tem erro. Na carta escrita lá de Apocalipse, fala para mim. As pessoas falam, pastor, você acha que é o fim? Não, eu não acho que é o fim. Eu acho que é o começo do fim. Quer dizer, pode demorar. Pode demorar. Mas por que a gente vai ficar falando o dia do fim? Se a gente cair duro aqui agora, o fim acabou agora. Acabou. Você está achando como é que vai ser o arrebatamento? Eu estou achando como é que vai ser o arrebatamento? Se a gente estiver no pecado e morrer, acabou, irmão. Não vai ter salvação, não tem arrebatamento nenhum para nós. Quer dizer, então, às vezes essa ideia de pensar como vai ser o futuro faz a gente esquecer como é o presente. Se nós estamos pensando nas coisas que são de cima agora, o Senhor Jesus, ele falou, o dia que eu voltar, eu vou achar fé na terra? Ele falou com a gente. Quer dizer, você tem sido um homem de fé, você tem sido uma mulher de fé, que o dia que ele voltar, quem é que ele vai achar? Aquela pessoa que tem fé. Mas as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Agora, como que vai discernir espiritualmente, se eu não tenho pensado nas coisas que são de cima? Eu preciso pensar. Fala, Jesus, o Senhor deu a vida por mim. Isso é assunto que vem de cima. Meu Deus, eu não merecia. O Senhor me deu o perdão, o Senhor me deu o amor dele é incondicional, né? Quer dizer, quando você começa a ter isso, quer dizer, o seu espírito quer mais. Quem está ligado com Deus quer mais de Deus. Às vezes você faz de tudo para uma pessoa querer mais de Deus, mas ela não se conecta, o espírito dela não está ligado ao Senhor. Ela pode até falar as coisas de Deus, mas ela não está conectada. Olha Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, só você voltar um pouquinho, né? Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Irmãos, eu tinha ouvido muito as pessoas do mundo falar assim, olha, aqui se faz, aqui se paga. Eu ouvi muita gente falar isso. Olha, você está plantando, você vai colher, né? Quem planta vento, colhe tempestade, né? Quantas vezes nós escutamos isso? Irmãos, é bíblico, é bíblico. Sabe o que você está colhendo hoje? O que você plantou ontem. Eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Porque a palavra de Deus, ela diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Talvez tem gente aqui jogando a vida fora. Talvez um dia você vai precisar dessa vida que você está jogando fora. Aí vai depender de Deus. Aí vai depender dele. Não vai pensar que porque você está precisando da vida, você vai apertar um botãozinho e falar, vida, vem em mim agora. Não, você vai precisar de Deus. Você vai precisar de Jesus. Você pega, por exemplo, uma pessoa usando droga, né? A cabeça dela, os neurônios dela vão sendo atacados. Talvez um dia ela vai querer brincar com o neto e não vai saber nem o nome do neto, porque os neurônios foram atacados. Quer dizer, então, aí a pessoa vai dizer, não, mas por que tem que ser assim? Irmãos, de Deus não se zomba, tudo que o homem planta, ele colhe. Tem gente que encontra uma pessoa, já vai, dorme com ela na mesma hora, e não está nem aí, e acha que isso é normal, acha que isso daí é tudo bem, que não tem nada a ver. Não, o Senhor, ele diz, de Deus não se zomba. Quer dizer, tudo que o homem planta, o homem colhe. E você sabe para quem foi escrita a carta de Gálatas? Para a igreja. Foi escrita para a igreja. As cartas foram escritas para a igreja. Por isso que uma pessoa fica falando, eu gosto tanto de ler salmos, tudo bem, tem 31 provérbios, não tem? Cada dia eu leio um provérbio, pastor. Amanhã vai ser dia 20, eu vou ler o provérbio número 20. Tá bom, depois, tudo bem, mas não deixa de ler as cartas não, tá? Porque as cartas foram escritas para a igreja.
É na carta que o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou sabendo aí que tem um cidadão que está saindo com a mulher do pai dele. Fala para esse cidadão que ele não pode ficar na igreja, porque ele está desrespeitando. Tem um outro que ele diz assim, sabe o que eu fiz? Eu tentei ajudar tanto 2 homens, não consegui. Então eu lancei a carne deles para Satanás e pedi para Deus salvar o espírito. Tudo isso está nas cartas. O apóstolo Paulo dizendo, eu estou sabendo, nós estamos aqui pedindo uma oferta. Eu fiquei sabendo que a igreja tal se recusou a ofertar. Agora a igreja tal não, a igreja tal ofertou. Está tudo isso escrito nas cartas. Tudo bem, é gostoso você ler Salmos, mas as cartas foram escritas para a igreja. E você vai ver como elas são atuais, o apóstolo Paulo falando. Você vai ver Tiago, lê a carta de Tiago, falando do que é a língua. O Tiago explica bem o que é a língua, né? Um órgão tão pequeno, mas que contamina todo um corpo. Está escrito nas cartas. Quer dizer, a hora que você começa a ler as cartas, que você vai vendo. Meu Deus, o Senhor diz aqui, do Senhor ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Aí no versículo 8 ele fala, ó, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que semeia na carne, vai colher na carne. Se você hoje plantar, pegar um caroço de abacate, o que você acha que você vai colher amanhã? Você vai querer comer manga? Ah, mas nasceu um abacate. Claro, você plantou abacate. Você plantou abacate, né? E às vezes as pessoas falam, né, que mas os políticos, é incrível, os políticos são isso, os políticos são aquilo. Você sabe há quanto tempo é o povo que escolhe os políticos? Pega a história do Brasil e vê quando é que o povo começou a escolher os políticos, né? Então, ainda bem, né, que o povo não tem nada a ver com os que estão lá. Não tem, só escolheram, né? Comece a orar. Vamos orar pela nossa nação. Vamos buscar em Deus. Vamos falar com Jesus. Falar, meu Deus, eu preciso entender que tudo que eu estou plantando, eu vou colher. Quer dizer, quantas pessoas você vai comprar um negócio e aquela pessoa te engana? Ela está te enganando. Você sabe que ela está te enganando. Você sabe que não é aquilo que você comprou, que você recebeu. Você acha que essa pessoa que está fazendo isso vai ficar tudo certo? Ela vai chegar diante lá de Deus e dizer assim, olha, naquela audiência eu enganei todo mundo, eu me dei bem. Você acha que Jesus vai dizer para ele, você se deu bem lá, aqui também você vai se dar bem, porque tem um lugarzinho só para os mentirosos aqui? Não vai ter lugar para mentiroso, irmão, não vai. A Bíblia fala que eles não vão entrar no reino de Deus. Às vezes as pessoas ficam chateadas conosco, que nós falamos a respeito de Deus se desagradar, do homem com homem, mulher com mulher. Nós estamos tentando evitar a pessoa perder a salvação, porque o Senhor disse que não vai ser salvo. Os efeminados não serão salvos, está escrito isso na Bíblia. Ele não falou nem homossexual, ele falou efeminado. Significa que homem tem que parecer homem e mulher tem que parecer mulher. Que às vezes a pessoa não é homossexual, mas não é um homem que parece homem, não é uma mulher que parece mulher. Essa pessoa, o risco dela perder a salvação é muito grande, está escrito isso na Bíblia. Quer dizer, tudo aquilo que o homem ele semeia na carne, ele vai colher na carne, mas se semear no Espírito, vai colher no Espírito. Vamos semear no Espírito, vamos falar com Deus. Fala, meu Deus, eu quero ser uma pessoa espiritual, eu não quero ser uma pessoa carnal. Pessoa carnal está sempre ansiosa, sempre nervosa, sempre agitada, sempre brigando com todo mundo, sempre querendo discussão. É uma pessoa carnal. Só que essa pessoa carnal, ela vai colher na carne, na corrupção. Agora, o espiritual, ele vai colher o quê? A vida eterna. Não é a vida eterna que nós queremos, irmão? Passar uma vida toda dentro da igreja para perder a vida eterna? Não. Irmãos, nós estamos falando de eternidade. A eternidade é que vai valer a pena, não é aqui. Aqui você vê que muita gente, por aparência, parece melhor do que a outra. Tudo bem, ou pior, o que vai valer é a eternidade. Comece a semear no Espírito para poder colher o quê? A vida eterna. Quer dizer, eu falei hoje dos versículos está em Gálatas também, Gálatas 5,
Depois você dá uma olhada. O que é carne e o que é espírito. O que são fruto da carne, o que é fruto do espírito. Eu posso só ler para você, ó, não vai dar para explicar cada um, porque nós vamos orar. Mas em Gálatas 5, versículo 19, eu posso ler para você as obras da carne e as obras do espírito. Depois em casa, você pega e vai vendo um por um. Ele diz aí, ó, 5,19. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você pega esse rol aqui de situações, né, de palavras, e você vai vendo, eu sou idólatra, sou feiticeiro, eu sou bom em inimizades aí, em porfias, emulações, divisões, iras, pelejas, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, né? Você percebeu que a gente quase não fala em glutonaria? Né? A gente quase não fala em glutonaria. Por quê? Porque é um assunto meio complicado, né? É um assunto meio complicado. A gente tem que ir lá pegar no dicionário o que quer dizer glutonaria. E se Deus mostrar que eu sou um glutão, eu tenho que mudar, porque senão, mesmo sem fumar maconha, sem adulterar, sem me prostituir e sem ser gay, eu vou perder a minha salvação. Porque ele diz que o glutão não vai entrar, né? Ele fala aqui, tem que pegar lá, falar, será que eu sou ou será que eu não sou, né? Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Depois você pega em casa, a Bíblia fala, se você se inclinar para o lado do Espírito, você vai discernir as coisas, você vai ter muito de Deus. Se você se inclinar para o lado da carne, quem vai semear na carne vai colher corrupção, vai colher na carne. É uma decisão que só a gente pode tomar. É uma decisão muito pessoal, né, pessoal? Mas se você quer descobrir as coisas de Deus, elas são discernidas